da semana passada? Misericórdia de Deus e o fim do mundo. E hoje, o dia do grande reencontro. Então, nós estudamos aí sobre a volta de Jesus, o poder dele, né, que emana da cruz, e vimos aí também o anticristo, aquele que se levanta contra Cristo. Estudamos bastante a respeito desse poder político e religioso, foram vários domingos aqui estudando sobre isso, e vimos também que no final dos tempos, esse poder político e religioso, ele vai conseguir unir as igrejas, um grande movimento de ecumenismo, sobre uma bandeira que vai atacar duas verdades fundamentais, duas doutrinas fundamentais da palavra de Deus que nós estudamos. Sábado. Que verdades são essas? O sábado e a imortalidade da alma. Né? Será a bandeira que esse poder vai desfraudar. Só que nós já vimos que o dia do Senhor é o sábado, estudamos isso aqui, né? Bastante sobre esse tema. Também podemos estudar aqui que a alma não é imortal. Deus disse lá no Éden, né? Se o homem pecar, certamente o quê? Morrerá. Mas o que vem depois dessa morte a que o homem está fadado? Todos nós estamos fadados, né? Já perdemos parentes, amigos, irmãos de igreja. A lista é grande, né? De pessoas que nós já tivemos que nos separar por conta do pecado. Esse tema de hoje vai falar um pouquinho a respeito do grande reencontro que um dia teremos. Passa o próximo slide, por favor. É o nosso tema de hoje. O dia do grande reencontro. Próximo. A dor da perda e a pergunta que todos nós fazemos: nós vamos encontrar nossos familiares outra vez? Muitos se fazem essa pergunta. Vamos encontrar nossos familiares outra vez? E é por conta dessa pergunta que, diante da morte, muitos se desesperam. Vocês já tiveram a oportunidade de ir no sepultamento? Eu sei que a maioria, se não todos aqui já foram, e a gente pôde observar ali pessoas que, diante do caixão ali do seu ente querido, entram em desespero, gritam, desmaiam, não é isso? Vocês já viram essas cenas algumas vezes? E o que está por trás daquela cena de desespero, de dor, de sofrimento? Essa pergunta está aí. Vamos encontrar nossos familiares outra vez? Essa pergunta. Você vê seu pai, sua mãe ali, não é? Uma pessoa que você ama, e você não ter uma resposta para essa pergunta, causa o quê? Desespero. E essa é a grande pergunta diante da morte, né? Nós vamos encontrar nossos familiares outra vez? Olha o que fala em 1 Romanos 13, verso 12. Abre sua Bíblia nesse texto. 1 Coríntios 13, verso 12. Aquele famoso Salmo do Amor escrito por Paulo, né? E aqui nos traz uma esperança no verso 12. Paulo diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, agora, nesse mundo, onde estamos. Então veremos face a face. Agora ele se projeta para o futuro. Agora vemos em espelho, mas no futuro veremos face a face. Aqui Paulo não se refere só
aqueles que vamos reencontrar, mas se refere a quem? Ao próprio Jesus. A ele face a face. E continuando diz: agora conhecemos em parte, então conhecerei também, ou conhecerei como também sou conhecido. Isso aqui é uma promessa futura, não só de um reencontro com aqueles que amamos, mas também veremos a face do próprio Jesus. Amém? Amém. Isso é uma promessa maravilhosa. Mas será que existe? Passe o segundo slide para a gente, por favor. A maior dor da vida é o que, gente? Tem dor maior do que essa? Será? Eu acho que é a pior, né? Perder alguém que você ama. Mas qual é a maior esperança? É reencontrar. É por isso que nós não nos desesperamos diante da morte, porque nós temos essa esperança de um dia reencontrar aqueles que nós amamos. Mas existe a possibilidade, será que existe a possibilidade de não encontrarmos ou reencontrarmos alguém no céu? Será que existe essa possibilidade? De você não reencontrar um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um familiar? Será que existe essa possibilidade? O que eu já ouvi dizer por aí, eu não sei se vocês já ouviram também, isso no mundo cristão, que Deus é bom demais para quem pensa que alguém chegue lá no céu. Em outras palavras, todos vão se salvar. Só que essa doutrina é um pouco perigosa, sabe por quê? Porque se Deus é bom demais para impedir que alguém chegue no céu e todos vão se salvar, então eu entendo que Satanás e os anjos dele vão estar lá também. Sim ou não? Será que isso é possível? Exatamente. O desejo de Deus é salvar a todos. Mas a salvação, queridos, é uma escolha que não depende de Deus, depende de quem? De mim e de você. É o livre-arbítrio. Deus não vai levar para o céu uma pessoa que não queira ir para lá. Porque o princípio maior do amor é a liberdade. Pode existir amor sem liberdade? O que vocês acham? Ah, Ellen, eu te amo demais, mas você vai ter que seguir minhas regras aqui, não pode nem para esse lado de cá, nem para aquele lado de lá. Isso é amor? O amor exige liberdade. O que é o feminicídio tão falado hoje em dia? É um amor onde não existe o quê? Liberdade. Liberdade. No momento em que um vira para o outro e fala assim, não dá mais, estou indo embora, e aí o outro fala assim, se não for comigo, não vai ser com mais ninguém. Aí tira a vida da pessoa. Tinha amor ali? Não. O amor exige liberdade. Então, mesmo com muita tristeza, Deus nos dá a liberdade de podermos escolher não estar no céu. É uma escolha do ser humano. Por isso que a Bíblia fala que vão existir duas ressurreições. Quantos já ouviram falar sobre isso? Que vão existir duas ressurreições. A primeira ressurreição que a Bíblia fala é a ressurreição dos justos, ou ressurreição da vida. Vamos ver isso melhor em Apocalipse 20, verso 6. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte aonde? A primeira e a segunda morte não tem o quê? Autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele quanto tempo? 1000 anos. Então, a primeira ressurreição
Esses que farão parte dela, os justos, não passarão pela segunda morte. Vocês lembram que morte foi aquela que Jesus morreu na cruz? Sabe que morte foi aquela? A segunda morte. Qual é a primeira morte? Essa que o pecado nos impôs. Seja você justo, seja você ímpio. Se não der tempo de Jesus voltar, eu e você vamos o quê? Morrer. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas essa primeira morte não significa separação eterna de Deus. A segunda morte, sim. Quem passar pela segunda morte vai estar se separando de Deus para sempre. Satanás lá no Éden planejou para que um dia nós estivéssemos aí fadados a essa segunda morte e separados de Deus para sempre. Aí sabe o que Jesus fez? Ele foi lá, tomou o meu e o seu lugar e morreu essa segunda morte eterna para sempre, no meu e no seu lugar, para que nós não precisássemos passar por essa morte. É sério? O sacrifício de Cristo, queridos, é de um valor imensurável. Eu e você estaríamos fadados a ter uma existência aqui e depois fim, acabou. Mas através do sacrifício de Jesus, por ele ter vencido a segunda morte, eu e você hoje temos esperança de quê? Vida eterna. Então a primeira ressurreição, ela envolve aqueles que um dia aceitaram esse sacrifício de Jesus. A gente não já falou aqui que o amor requer liberdade? Então Jesus morreu no meu e no seu lugar, e agora ele fala assim: Érica, eu morri no seu lugar. Você aceita esse sacrifício? Joyce, você aceita esse sacrifício que eu fiz por você? Rosemary, você aceita esse sacrifício que eu fiz por você? Amém que vocês aceitaram. Mas poderiam recusar se assim o desejassem? Sim. Esse grupo da primeira ressurreição é aqueles que disseram sim, eu aceito, e permaneceram em Cristo. Mais um texto aqui importante, João 5. Verso 28 e 29. Amém? Amém. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Verso 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, a primeira ressurreição, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Essa será a segunda ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro. Farão parte da primeira ressurreição. E a segunda ressurreição? Como se dará? Ressurreição dos ímpios e a ressurreição do juízo. Ainda em João 5, 29, nós já acabamos de ler esse texto aí, nos mostra que os que fizeram o mal
Vão participar de que ressurreição? Da vida ou do juízo? Os que fizeram mal. Ressurreição do juízo. Ah, Ciro, mas espera aí, todo mundo faz o mal? Explica isso aí melhor. A Bíblia diz que não tem um justo sequer. É isso que vocês já leram lá? Eu já li isso. Não há um justo sequer. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que todos nós praticamos o quê? O mal. O mal. Então, peraí, por que só um grupo dos que praticaram o mal vai para o céu e o outro grupo não vai? Porque um grupo, como já falamos aqui, aceitou Cristo morrer em seu lugar. E agora, quando Deus olha para Ellen, Ele não vê mais a Ellen, Ele vê quem? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Cristo tomou o lugar da Ellen. Então, diante do juízo, a Ellen é justificada pelos méritos de quem? Jesus. De Jesus. Mas se o Edmar não aceitou os méritos de Jesus e agora comparece perante o tribunal de Deus, quando Deus olhar para o Edmar, vai ver o quê? O bem ou o mal? O mal, porque ele não aceitou. É só uma ilustração, né, Edmar? Sei que você está firme aí até o fim, amém. Amém. Só uma ilustração. Mas se você não aceitasse, cadê a justiça de Cristo? Onde você estaria? Nesse grupo que a gente acabou de ler aqui, da segunda ressurreição, no grupo dos ímpios, aqueles que não aceitaram a substituição de Cristo em seu lugar. Está bem claro aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Sim. Sim. Tem mais textos aqui para a gente ver, ó. Hein? Daniel 12, 2. Olha o que diz Daniel 12, 2. Daniel 12, verso 2. Amém? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para o quê? A vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Haverão duas ressurreições. Uns ressuscitarão para a vida eterna, como diz Daniel, e outros para a vergonha e horror eterno. Mais um texto aqui, importante, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem o quê? Os 1000 anos. Quem são os restantes dos mortos? Os ímpios. E veja bem, a Bíblia diz que Jesus vem, preste atenção, igreja, Jesus vem. Os justos, aqueles que um dia aceitaram o sacrifício, Jesus falaram: Jesus, eu aceito o sacrifício que o Senhor fez por mim. Esses que um dia aceitaram e permaneceram nessa graça, quando Jesus voltar, vão ser o quê? Ressuscitados. Primeira ressurreição, veja bem, primeira ressurreição. Então, Jesus vem, os que morreram em Cristo ressuscitarão, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e os vivos que estiverem em Cristo, o que vai acontecer com eles? Subirão junto com esses que ressuscitarão, os justos que ressuscitarão, justos que ressuscitaram, e justos que estavam vivos, quando Jesus voltar, subirão juntos, e serão então levados com Cristo para o terceiro céu onde Deus habita. E os ímpios? Os ímpios que já morreram permanecerão na sepultura.
E os ímpios que estiverem vivos, quando Jesus voltar? Morrerão. Morrerão e vão fazer companhia a esses que já morreram na sepultura. E aí vai se passar um período de 1000 anos. 1000 anos. Durante esses 1000 anos, os justos vão estar onde? No céu. E os ímpios vão estar onde? Sepultura. Pó da terra. Tá bom? No momento em que Jesus vem, encerra-se o juízo. O juízo, deixa eu explicar para vocês. O juízo de Deus ele é dividido em 3 partes. A primeira parte do juízo se chama juízo investigativo. É o que nós já estamos vivenciando hoje. Começou em 1844 e vai até a volta de Cristo. Esse juízo é para aqueles que tiveram um dia o seu nome inscrito no livro da vida, inscrito ou escrito, como você preferir, no livro da vida do Cordeiro. Eu e você, amém? Mas agora, esse juízo ele é necessário para ver se aqueles que um dia tiveram o seu nome escrito lá, permaneceram em Cristo. Porque uma vez salvo, sempre salvo, e quando se permanece salvo. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a salvação é uma pessoa, Cristo. Enquanto eu estou nele, eu estou o quê? Salvo. Mas quando eu me separo dele, eu estou o quê? Perdido. O juiz investigativo, então, ele vai olhar lá. José, um exemplo, José Gomes. Um dia ele teve o nome dele escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele aceitou a Cristo, entregou a vida a Cristo. Mas em um dado momento da vida, o José Gomes desistiu da sua caminhada cristã e retrocedeu para o mundo novamente. O que vai acontecer nesse momento? Para a tristeza de Cristo, esse nome vai ser o quê? Riscado do livro da vida. Mas a Maria Soares, um exemplo, a Maria Soares um dia aceitou a Cristo, teve o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e permaneceu, perseverou firme até o fim. Não quer dizer que ela não pecou nunca mais, virou uma santa mulher, não. Mas significa que mesmo pecando, mesmo errando, ela não desistiu, ela não soltou o braço de Cristo, ela permaneceu ao lado dele, igual Jacó quando agarrou a perna do anjo, lembra? E o anjo deixa eu ir embora, e Jacó não vou enquanto não me abençoares. Esses são aqueles que vão ter o seu nome permanentemente e confirmado no livro da vida do Cordeiro. Só que esse juízo vai chegar ao fim. Na volta de Cristo, todos os nomes passaram, e agora já temos aqui os salvos, os que permaneceram e aqueles que desistiram. E agora Cristo vem para fazer o quê? Para buscar a sua igreja. Quem é a igreja de Cristo? Nós, os sinceros de todas as épocas. Só tem sincero aqui na igreja adventista, o sétimo dia? O que vocês acham? Amém. Jesus falou, ainda tem muitas ovelhas, não é? Lembra desse texto? Que ainda não estão aqui no aprisco, ainda tem muitas ovelhas. Então, quando Jesus voltar, ele vai reunir todas essas ovelhas no seu aprisco e vai levar então para o céu. Por favor. Uma pergunta interessante. Quando chegarmos lá, no céu, vamos reconhecer os nossos queridos lá no céu? Nos reconheceremos e nos encontraremos. Será que vamos realmente
reconhecer aqueles que lá estão? A Escritura afirma que no céu não haverá estranhos. Eu não vou chegar lá, olhar assim para o Bira e falar, cara, Bira? Quem é o Biraci? Solange? Não conheço. Carmen? Será que vai dar uma amnésia quando a gente chegar lá no céu? Vai ficar todo mundo com amnésia? Olha o que diz Mateus 8, versículo 11. Mateus 8, versículo 11. Amém? Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Olha, esse aprisco, porque ainda tem muita gente espalhada por aí. Então Jesus está dizendo: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com quem? Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Lá a gente vai até reconhecer quem é Abraão, quem é Isaque e quem é Jacó. Que maravilha, né? Glória a Deus por isso. Já vimos aí 1 Coríntios 13, 12, que vamos ver os nossos queridos face a face, inclusive o próprio Senhor Jesus. No céu, queridos, não vamos perder a nossa identidade, mas vamos encontrar essa identidade de forma plena agora, amém? Amém. Porque a nossa identidade, ela foi dada lá no Éden. Vocês ainda lembram dessa identidade? Façamos o homem a nossa o quê? Imagem e semelhança. Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, qual é a nossa identidade então? Filhos de Deus. E lá isso vai ser de forma plena. Amém? Passa o próximo slide, por favor. Será um reencontro sem pressa, sem fim e sem medo. No céu não haverá mais o limite do tempo, nem o medo da separação. Que coisa maravilhosa, né? A gente não vai mais ficar contando tempo, não vai mais ficar preocupado de perder uma pessoa querida que a gente ama. Olha o que diz Isaías 57:15. Abre a sua Bíblia. Isaías 57:15. Aí, craques de Bíblia aqui essa noite. Isaías 57:15. Amém? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo: habito no alto e santo lugar, mas habito também contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração de quem? Dos contritos. O próprio Deus que habita conosco hoje, amém? Permanecerá a habitar conosco durante toda a eternidade. Isso é lindo demais. Temos um Pai que nunca vai nos abandonar. Ninguém diz amém? Amém. Gente, isso é bom demais. Quantos o pastor pregou aqui na Semana da Família, né? E falou de muitos pais aí que um dia abandonaram os filhos, não é? Lembram disso? Ele mesmo se sentiu, em certo momento, meio que abandonado pelo pai. Mas nós temos um Deus que não nos abandona nem aqui e nem vai nos abandonar durante a eternidade. Isaías afirma que Deus habita na eternidade. E lá em João 10:28, Jesus declara que ninguém poderá sair de suas mãos. Olha que coisa. Nada, Paulo já dizia,
nada nem ninguém poderá nos separar do amor de quem? De Cristo. Nem seres humanos, nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo. Louvado seja Deus. Próximo slide. No céu, todo encontro é eterno e toda despedida desaparece. Que coisa linda, né? Aqui às vezes você encontra alguém, passa um tempo com ele e um dia, né, essa pessoa vai para algum lugar ou você tem que ir para algum lugar, não é? E muitas vezes você nem vai ver mais essa pessoa, perde o contato. Quantas pessoas já passaram pela nossa vida, né, que a gente nunca mais viu? Quantas pessoas? No céu, os encontros serão eternos e você não vai ter que dar tchau a Deus para mais ninguém. Amém? Não haverá mais despedidas. Após o fim do milênio, ocorrerá então a terceira e última fase do juízo de Deus, que se chama então o juízo executivo. Vamos entender então isso aqui. Estamos vivendo que período do juízo, vocês lembram? Investigativo. Aqueles que um dia tiveram o nome escrito no livro da vida, esses nomes estão sendo investigados para ver se permaneceram em Cristo ou não. Quando Jesus voltar e os salvos, os que permaneceram em Cristo, com seu nome escrito no livro da vida, forem para o céu, vai passar um período de quanto tempo lá no céu? 1000 anos. 1000 anos. O que nós vamos estar fazendo 1000 anos lá no céu? Além desse reencontro maravilhoso que a gente já viu aqui, face a face com Jesus, mas ali também vai estar acontecendo uma segunda fase do juízo. Comprobatório. Que é o juízo de comprovação, comprobatório. Porque quando nós chegarmos no céu, isso é um fato, é algo que vai acontecer, a gente infelizmente vai sentir a falta de alguém lá. Infelizmente. E aí, de repente, no seu olhar humano, você não vai entender por que aquela pessoa, logo aquela, que parecia tão consagrada, tão dedicada, tão, né? Como que essa pessoa não veio? Por que essa pessoa não está aqui no céu? E aí Deus é tão maravilhoso. Sabe por que Ele é maravilhoso? Porque Ele não teria que dar satisfação nenhuma para mim e para você. Teria? Não veio porque não veio e acabou. Às vezes a gente fala assim para os filhos, né? Garoto, não pergunta mais nada não. É assim e acabou. Tem pais que falam às vezes assim para os filhos, né? Mas Deus não é assim. Deus ele vai dizer, senta aí um instantinho, que eu vou mostrar para você o que aconteceu. E aí Deus vai fazer um retrospecto, vai passar um filme, e diz que nesse filme, vão estar incluídos, inclusive, Lúcifer e os anjos que caíram, vão estar incluídos nesse filme. E aí nós vamos ter a oportunidade de entender as escolhas. Vocês lembram que o céu é uma escolha? Eu escolho estar lá ou não, é uma escolha. E aí nós vamos entender que escolhas essas pessoas fizeram para que elas não estejam lá então comigo e com você. E aí nós vamos entender claramente, nitidamente, que não foi nenhuma atitude arbitrária de Deus, essas pessoas não estarem ali. Mas infelizmente foi a própria decisão
As escolhas que toma, querido, presta atenção aqui, a minha nesse momento. Escolhas, decisões. A nossa vida é um pacotinho de escolhas, é um pacotinho de decisões. Todos os dias temos milhares de decisões e escolhas a fazer. Fala. Uma pergunta. Então, se a pessoa não aceitar Jesus, ela não vai para o céu. Foi uma escolha, não foi? Quem escolheu isso? Foi Jesus? Qual foi a escolha de Jesus por você? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A escolha de Deus, para mim e para você, para todos nós, é que um dia estejamos lá no céu. Mas para ter amor, Eliane, tem que ter liberdade. Ele não pode forçar levar você para o céu. Sabe por quê? Se Deus forçar uma pessoa que não quer ir para o céu, se Deus forçar e levar ela para lá, sabe o que vai acontecer? O céu vai virar um inferno para ela. Imagina você passar a eternidade toda. Eu não estou falando aqui a vida toda não, porque a vida toda aqui nessa terra ela tem um fim. Eu estou falando da eternidade toda, sem fim, num lugar em que você nunca quis estar. Para pensar, seria bom? Então, por amor até a essas pessoas, Deus não vai levar elas para passar a eternidade num lugar onde elas nunca desejaram estar. Eu já ouvi pessoas, infelizmente, muito chegada a mim, falar assim: cigarro, também não. Churrasquinho, não. Carne também não. Eu já contei essa história aqui, não sei se todos ouviram. Uma vez eu vi um cantor famoso no Fantástico e fizeram ali um jogo de perguntas para ele. Uma das perguntas foi assim: céu ou inferno? Ele parou, pensou e falou assim: inferno. E aí o repórter falou: inferno? Ele: inferno, porque o céu é um lugar muito monótono, o anjinho tocando harpa, não sei o quê. E lá no inferno não. O negócio está pegando fogo. Aí você acha, Eliane, que se Deus pegasse esse sujeito e levasse para o céu, à força, não, você vai para o céu, e colocasse ele lá, você acha que ele seria feliz lá? Entende? Respondi sua pergunta. Por isso que Deus não vai obrigar ninguém a estar lá. Vai ser uma decisão, uma escolha pessoal, minha e sua. Até nisso a gente consegue ver o amor de Deus. Muito bem. E deixa eu ver onde eu parei aqui. Aí lá no céu nós vamos ter um vislumbre disso tudo, Eliane. Aqueles que fizeram escolhas para estar em Cristo, aqueles que não quero o céu, não quero nada disso. E aí a gente vai ver perfeitamente porque eles não estiveram lá. Depois dos 1000 anos, que todos esses casos foram passados como um filme perante mim e você, perante nós, aí a Bíblia diz que a cidade santa, onde nós vamos estar habitando lá no céu, você já ouviu isso, né? Ela vai descer aqui na terra. O Monte das Oliveiras, aquele famoso monte onde Jesus orava, ele vai se dividir no meio, aquela montanha vai virar uma grande planície, e a cidade santa vai descer ali. Acabou o milênio, acabou o juízo comprobatório. Agora vai acontecer a terceira parte do juízo, que é a pior. É o juízo executivo, onde Deus, infelizmente, porque eu já dei esse exemplo aqui, vou dar mais uma vez para vocês. O pecado é como um prédio condenado pela defesa civil. Quando um prédio é condenado pela defesa civil, o que acontece?
é fechado. Você pode continuar morando lá dentro? Eles colocam aquelas fitinhas em volta, vocês já viram quando a Defesa Civil isola? Então, o mundo de pecado é esse prédio. E Deus está dizendo assim para a gente já faz tempo: saiam desse prédio. Saiam desse prédio. Esse prédio condenado, um dia o que vai acontecer com ele? Vai cair. E se tiver alguém lá dentro, o que vai acontecer? Vai ser destruído junto com o prédio. Então o aviso de Deus é: saia do prédio, saia do prédio, saia do prédio. Mas muitos, Eliane, vão escolher permanecer dentro do prédio. E aí, quando o prédio cair, infelizmente, vão ser destruídos juntos com ele. Percebe? Isso se chama juízo investigativo. Na verdade, Deus vai vir para executar o juízo sobre o pecado. Mas quem estiver agarrado a ele, preso a ele, vai ser consumido junto. Escolhas, lembra? Escolhas. Eu decidi ficar agarrado ao pecado até o fim, mesmo sabendo que um dia eu correria o risco de ser destruído junto com ele. Isso é o juízo investigativo de Deus. Aí a cidade santa desce, né? E aí, quando a cidade santa desce, os ímpios ressuscitam. Preste atenção aqui agora, ó. Falamos de duas ressurreições, não foi? Qual foi a primeira? Não é isso? Os que estavam vivos se uniram aos que se ressuscitaram, e foram para o céu. 1000 anos lá, passou esse filme, entenderam o porquê de muitos não estarem lá. Agora a cidade santa desce. Nesse momento que a cidade santa desce, agora sim vai haver uma segunda ressurreição. Lembra daqueles ímpios que morreram lá na volta de Jesus, que já estavam mortos, os que morreram por ocasião da volta de Jesus? Agora, depois dos 1000 anos, todos eles vão ressuscitar de novo. Só que há uma diferença da segunda ressurreição para a primeira ressurreição. Na primeira ressurreição, os salvos, nós vamos ressuscitar imortais e incorruptíveis. Vou explicar melhor para você o que significa isso. Vamos ser transformados no mesmo corpo que Adão e Eva tinham antes do pecado. Saudável, totalmente. Em outras palavras, você vai virar uma Eliane novinha em folha. Novinha em folha. Essa é a primeira ressurreição. Mas você sabe o que acontece na segunda ressurreição? Quem já viu filme de zumbi aí e essas coisas, filme de terror? Os que levantarem da sepultura na segunda ressurreição vão levantar do mesmo jeito que lá desceram. Se foi com câncer, do mesmo jeito que lá desceram. Dá para imaginar uma cena dessa? Imagina um horrível. cemitério, as pessoas levantando lá tudo carcomidas. Esse exército que vai levantar. Satanás agora com seus anjos se unem a esse exército. E olha o que vai acontecer agora, Apocalipse 20. Apocalipse 20, do verso 7 em diante. Vamos ver o que vai acontecer nesse momento. Amém? Amém. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Que prisão é essa? Ele vai estar acorrentado aqui na terra, Não. numa cadeia? Não é isso?
Circunstâncias. Uma cadeia de circunstâncias. Ele vai estar aqui sozinho, só ele e os anjos caídos. Não vai ter mais nenhum ser humano aqui. Ele vai estar preso, confinado a esse mundo, que nessa altura vai ser um mundo totalmente destruído. E na volta de Jesus não vai ficar pedra sobre pedra. Ele vai ficar 1000 anos aqui, vagando por esse mundo destruído, preso aqui por essa cadeia de circunstâncias. Sem ter aqui Mas, tentar, né? oi? Não vai ter ninguém para tentar, então Ninguém isso pra para ele é uma tentar. prisão. É uma prisão, né? Mas quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto dessa prisão, porque agora os ímpios ressuscitaram. E agora ele vai ver um grande exército ao lado dele. O verso 8 diz: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Ó, ele vai reunir esse grande exército. O que é peleja? Luta. Luta, guerra. E o objetivo dele, ao reunir esse grande exército, é atacar a cidade santa que acabou de descer. Ó. Vamos lá, vamos destruir esse povo de uma vez para sempre. Ele reúne lá o povo e vai, e diz que o número desses que vão com ele é como a areia do mar. Não dá para contar, gente, porque vai ser os ímpios de todas as épocas, que é milhares de pessoas, mais os anjos caídos, que são milhares e milhares de seres também. E com esse grande exército ele vai marchar em direção à cidade santa. Verso 9: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Mas o que acontece nesse momento? Desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta. Hoje estudamos isso aí, hein? Não só, o dragão está sendo jogado no lago de fogo junto com quem? Com a besta que sobe da onde? Do mar. E o falso profeta, que é a besta que sobe da terra. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Queridos, a trindade do mal, dragão, besta do mar, besta da terra, pecado, pecadores, tudo vai ser o quê? Destruído. Destruído. Mas espera aí, Ciro, atenção. Diz que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos. Então quer dizer que aquela história de inferno é verdade mesmo, né? Alguém vai ficar queimando lá para sempre mesmo, churrasquinho por toda a eternidade. Será que é isso mesmo? Pega aqui uma palavrinha, eu quero que vocês peguem essa palavrinha aqui. Esse lago de fogo, pega essa palavrinha fogo, lago de fogo, e agora vem comigo no livro de Judas. É um livro atrás aí de Apocalipse. Judas. Abriu aí Judas, é um livro antes. Então a gente viu falar aqui de um fogo eterno, porque diz que ele vai queimar de dia e de noite, não é isso? Pelos séculos dos séculos. Então está dizendo aqui, aquilo ali é o quê? Um fogo eterno. Quer dizer então que tem inferno, vão queimar lá para sempre. Cuidado antes de você tirar conclusões precipitadas, porque a Bíblia, ela não é só um livro. É só um livro? Não. Quantos livros são? 66. 66 livros. E a própria Bíblia se explica.
Bíblia. As profecias que estão em Apocalipse e Daniel, a própria Bíblia as explica. Fogo eterno, para entender se é isso mesmo, se alguém vai ficar num inferno de chama queimando lá para sempre. Vem comigo aqui em Judas, no verso 7. Estão acompanhando aí comigo? Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Fogo eterno lá em Apocalipse 20, fogo eterno em Judas 7. Agora para pensar aquilo que foi dito. Vocês conhecem a história de Sodoma e Gomorra? Quantos conhecem? O que aconteceu com aquela cidade? Foi destruído. Desceu um fogo, chamado de fogo eterno, e destruiu a cidade. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Sodoma e Gomorra está queimando até hoje com os moradores lá dentro? Então, peraí então. Se é fogo eterno, mas Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje com seus moradores lá dentro, então o que significa esse fogo eterno? Queridos, fogo eterno aqui significa eterno nas suas consequências. Vai ser destruído para sempre. Vai ser destruído eternamente. Entenderam agora? Então, Satanás, os anjos caídos, os ímpios, esse fogo que vai descer, porque olha bem, gente, a Bíblia diz que Deus é amor, sim ou não? Ele não tem amor, Deus é amor. Você para pensar num fogo, uma porção de gente queimando lá a vida toda sem parar. Isso contraria o caráter de Deus, não contraria? Se ele é amor, ele vai ter prazer em ver gente queimando no inferno por toda a eternidade? Esse é o mesmo fogo que desceu sobre Sodoma e Gomorra. Enquanto tiver o que queimar, ele vai queimar. Mas uma vez que não tiver mais nada para queimar, que for extinto para sempre, então esse fogo cessa. E olha que coisa interessante aqui, que purifica a terra, que acaba com pecados e pecadores. Esse mesmo fogo que destrói, ele agora faz um novo céu e uma nova terra. Purifica essa terra. Uma vez eu ouvi um pregador, ele fez uma ilustração muito interessante. Apocalipse 21:4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Então, ao imaginar essa cena, porque nós vamos estar dentro da cidade santa e vamos conseguir visualizar esses que vão estar lá fora, sim ou não? Eles vão sitiar a cidade. Mas eu achei interessante, eu não sei se vai ser assim, mas eu até gostaria que fosse. Eu viajei junto com o pregador, e ele falou assim: eu imagino que naquele momento Jesus vai fechar as portas da cidade, para a gente não ver o que vai acontecer. Vamos derramar ali a última lágrima, e saber que todos aqueles se perderam pelas suas escolhas. Mas no momento seguinte, quando Jesus abrir as portas da cidade, o que a gente vai ver lá? Um novo céu, um novo céu e uma nova terra. E uma nova terra, amém? Então, queridos, o mesmo fogo que destrói pecado e pecadores purifica a terra. Eu quero ler um textinho aqui com vocês rápido, grande casa. No
deixa de ler não, gente. É o último parágrafo do livro, o último. Você nem precisa perguntar a página, porque você pega lá, vai para o último parágrafo do livro. Pronto, não tem erro. Diz assim, o último parágrafo do livro: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não existem. Acabou, para sempre. O universo inteiro está purificado. Um único pulso de harmonia e júbilo ecoa pela vasta criação daquele que criou todas as coisas. Flui luz, vida e felicidade através do espaço ilimitado, desde o menor dos átomos até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas em sua beleza imaculada e alegria perfeita declaram que Deus é amor. Próximo slide. Um lugar sem doença, dor ou morte. Próximo slide. O céu é o lugar onde até a dor se esquecerá de existir. Amém? Próximo slide. Um mundo sem violência, causa ou destruição. Já conseguiu imaginar um mundo assim? É o mundo que Deus está preparando para a gente. Próximo slide. O céu é a resposta definitiva ao caos da terra. Vida plena, água, alimento, força e descanso. Água pura, alimento abundante e vitalidade constante. Próximo slide. No céu viver não será sobreviver, será desfrutar. Próximo slide. Deus habitando conosco, o centro de toda a felicidade. Não haverá templo, porque o próprio Deus será o centro da cidade. Queridos, quando Cristo voltar, vamos morar com o Senhor no céu. Amém. E quando o milênio terminar, é o Senhor quem vem morar conosco na terra. E aí vamos poder chamar a terra de céu quando Ele vier morar aqui conosco? Sim ou não? Sim. Porque é no terceiro céu onde Deus habita. Ele vai habitar aqui. Esse planetinha minúsculo vai se transformar no terceiro céu, o lugar onde Deus habita. Próximo slide. O céu não é perfeito porque é belo, mas porque quem está lá? Jesus. Deus. Passo próximo. A vida lá em comunhão e adoração permanente. Isaías diz: de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne o quê? Adorar o Senhor. Adorar ao Senhor. É uma vida de adoração plena. O céu é a reunião eterna da família de Deus. Você está brigando com o seu irmão por quê? Se você vai morar com ele para sempre no céu. Não tem dois céus não, tá, gente? Só tem um. Vamos morar juntos eternamente. Se vamos passar a eternidade no céu juntos, eu penso que já deveríamos aqui na terra nos acostumando a estarmos juntos. Sim ou não? Próximo slide. Uma cidade real para pessoas reais. Lá não vai ter espírito, fantasma. Aqueles textos ali mostram que assim como Jesus ressuscitou em carne e pôde ser tocado, apalpado, assim estaremos também lá, com este mesmo corpo, só que agora um corpo transformado, imortais e incorruptíveis. Próximo slide. O céu não é fantasia espiritual, é realidade restaurada. Próximo slide. Como reconheceremos nossos queridos? Da mesma forma que Jesus foi reconhecido.
pela voz, pelo toque. Lembra Maria Madalena? Quando Jesus falou com ela, Senhor meu e Deus meu, pela voz, pelo toque, pela fisionomia, assim seremos reconhecidos. Próximo slide. Quem pode ir para o céu, gente? Qual é o convite? Apocalipse 22, aquele texto que está ali, diz assim: quem? Esse é o convite. Fácil de ir para o céu, é só aceitar o convite do Senhor. Mais um slide. O céu é para quem? Para todos. Mas só entra quem o quê? Aceita o convite. Eu estou convidando você para ir no meu aniversário, mas você não aceita o convite. O que vai acontecer? O aniversário vai acontecer e você não vai estar lá. Viu, Eliane? É um convite. Você aceita, diz sim ou diz não. Mais um slide. E aqui eu termino com esse slide que é um apelo para nós nessa noite. Você está preparado para o grande reencontro? Nosso próximo e último estudo, sábado, domingo que vem. Vamos aprender, se ainda não sabemos, vamos aprender como nos preparar melhor para o grande reencontro. Não perca. Vamos ficar de pé, cantar o hino de